Olha, é uma boa. A seleção vem tão mal, vem caindo pelas tabelas, vem aos trancos e barrancos. Já teve técnico provisório, técnico que durou pouco, a coisa não engrena. O Brasil vem. Claro que vai se classificar para a Copa do Mundo, porque até o time da minha rua aqui se classificaria, porque são seis seleções, mais uma na repescagem. Então vai para a Copa. Mas vem jogando mal, não vem. Não é só de hoje, não. Há muito tempo que a seleção não empolga o torcedor brasileiro. E agora vindo um técnico vitorioso, consagrado, que já passou por várias equipes do mundo, Real Madrid, Paris Saint-Germain, né, Bayern de Munique, está em baixa. Mas em baixa porque o patamar dele é muito alto. Então, é uma novidade boa, novidade nova, como diria outro, que eu acho legal. Vamos ver o que acontece. E qual é a característica principal dele, Trajano? Até para quem não conhece tanto o trabalho da Ancelotti, qual é a principal característica dele? Qual é o estilo dele de jogo? No que isso combina com a seleção brasileira? E o que ele vai ter em mãos, né? Porque, assim, tudo bem que a gente pode falar, vamos ter um dos melhores técnicos do mundo, dos mais vitoriosos, mas o material humano que ele tem à disposição é possível, é suficiente para que ele consiga fazer do Brasil um time vitorioso? Bom, primeiro temos que ver se o chiclete que ele fica mascando durante todo o jogo, todo o transcorrer dos 90 minutos, tem aqui à venda no Brasil. Você vai ter que trazer na mala, porque é uma característica dele, quando a câmera pega, surpreende, o Lancelot está sempre mascando chiclete. Isso é uma brincadeira. Não, ele é um grande administrador de gente, pelo que eu acompanho. Ele não é um revolucionário, tipo o Guardiola, que é o criador de novos esquemas, nova maneira de jogar. Ele sabe administrar bem o elenco que ele encontra. E ele tem, com ele lá no Real Madrid, vários jogadores da atual seleção brasileira. Um deles é o melhor do mundo, que, na minha opinião, não é mais o melhor do mundo, mas é considerado, ganhou o prêmio, o Vini Júnior. Tem o Rodrigo, tem o Militão, que está machucado, mas se recuperando, pode voltar a ser convocado. Quer dizer, ele já tem contato com alguns jogadores da seleção brasileira. Ele é um sujeito sóbrio, ele foi um bom jogador de futebol, dá a impressão que ele de terno e gravata, que é um senhor à beira do campo, que ele nunca chutou uma bola. Não, ele foi um jogador de seleção italiana, volante da seleção italiana. Então ele é um bom administrador de elenco. Não é um sujeito revolucionário, capaz de táticas diferentes, de fazer chover no molhado. Não. Ele sabe conviver com jogadores que são jogadores de seleção, que são estrelas, que ganham bem, que são reconhecidos em seus países. Ele já lidou com todo tipo de jogador famoso. Isso é muito importante. Então, você não põe cheio de marra para ele, porque ele sabe conviver com isso. A seleção vem muito mal. Ele vai saber conviver com o Neymar, por exemplo, porque esse que é um ponto, né, Trajano? Porque você falou assim, ele sabe conviver com jogadores de peso. E Neymar, como é que é a relação dele? Como é que é a relação do Neymar com o Ancelotti? Primeiro, o Neymar tem que voltar a jogar futebol, né? Ele comprou um Porsche agora de 4 milhões, quer comprar não sei mais o quê. Entrar em campo que é bom, não entra. Mas certamente vai ficar bonzinho, vai ficar apto a disputar a Copa do Mundo. Mas na minha opinião, o tamanho do Ancelotti permite que o Neymar que vai se adaptar a ele. Né? Ele vai se adaptar ao Neymar, como o Dorival Júnior assumiu a seleção brasileira e disse, não, eu vou armar a seleção em torno do Neymar. O Ancelotti não é técnico capaz de falar isso. Ele vai armar a seleção brasileira, talvez conte com o Neymar, se o Neymar voltar a jogar, mas vamos ver. Você fez uma definição que, a meu ver, é perfeita do Ancelotti. Ele é um administrador de gente. E, de fato, por onde ele passa, ele consegue formar bons conjuntos. Né? A dúvida é, nós temos hoje, até falei aqui mais cedo, mas você, evidentemente, entende muito mais disso, nós temos material humano que permitirá a ele fazer esse bom conjunto? Hoje, os talentos de que dispõe o Brasil permitem ao Ancelotti fazer uma boa seleção? Temos. Não temos aqueles talentos de outrora. Outrora é bom, né? De outrora. Mas temos em algumas posições grandes jogadores. O Rafinha, por exemplo, agora do Barcelona, está sendo considerado o melhor jogador da atualidade. O Vini Júnior é um belo jogador, né? Nós temos jogadores bons goleiros, coisas que não aconteciam há muito tempo. Tem titular, tem reserva, tem goleiro dá com pau.
nós temos nós temos algumas deficiências na lateral direita, na lateral esquerda, aí no meio de campo não há uma definição, mas são jogadores, temos alguns jogadores jovens, já com experiência, jogando principalmente no campeonato Premier League, no campeonato inglês, com um cara experiente que sabe olhar, observar, colocar o jogador certo no momento certo, eu acho que pode melhorar. Se vai dar certo, se o Brasil vai ser campeão do mundo com o Ancelotti, são outros 500. Eu acho que a seleção vai melhorar e estará apta a ir para a Copa do Mundo para disputar. Porque o Josias, na Copa do Mundo, são os de sempre. Ganha a Copa do Mundo quem está bem naquele mês. Não é a melhor seleção do mundo que ganha a Copa do Mundo. Seleção do mundo ganha porque quem está bem naquele mês, né? Vamos lá, a gente tem aí o anúncio oficial da CBF, eu falei aqui há pouco, a partir da nossa reportagem, mas nas redes sociais o anúncio publicado pela CBF da contratação do novo técnico da seleção brasileira. Tá aí, Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, isso repercutindo neste momento no mundo inteiro, porque estamos falando de um dos mais vitoriosos técnicos de futebol do mundo, que agora se encontra com uma das seleções mais vitoriosas e famosas do mundo, que é a seleção brasileira. A chegada de Ancelotti, a seleção brasileira é notícia em todo o mundo e começa a ser celebrada, inclusive, por jogadores aqui no nosso Brasil, que também já vão colocando nas redes sociais a celebração da chegada de Ancelotti. O que diz aqui a CBF nessa publicação feita há 2 minutos? A seleção brasileira, a maior seleção da história do futebol, agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, como novo técnico da seleção. Ele vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já treinará a amarelinha nos próximos jogos pelas eliminatórias diante do Equador e Paraguai no próximo mês. Diz ele, trazer Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico, é uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e agora está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro, é o que escreve o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues.